noite. Nós vamos tentar fazer um livro agora para frente, esses livros maiores, um por noite, porque a ideia é abordar os pontos centrais dele. Seria muito interessante que os irmãos estivessem lendo, porque se vocês não lerem, vai ser muito difícil, porque muitas vezes o que eu vou elencar aqui para vocês é algo que, se vocês não têm domínio do texto, eu lembro que quando eu vim de São Mateus, aí eu fui trabalhar na empresa, eu sou do ramo de usinagem, aí o cara me colocou para ser coordenador de caldeiraria e usinagem. Aí eu andava o dia todo na oficina, né, não via os erros não, chegava, dava-se às 2, 3 horas da tarde, o dono vinha, vamos dar uma volta aí, Leandro. Aí andava, você não está vendo isso aqui não? Você não está vendo isso aqui não? Eu não sabia o que era certo, como é que eu vou saber o que era errado? Então, quando você não conhece o texto, eu falar ou não falar, aí daqui 5 meses, 1 ano, 2 anos, alguém toca naquele assunto, você já não lembra mais, que você não domina o texto. Por isso que é interessante dominarmos o texto. Eu tenho certeza que Gênesis é muito fácil, mas nós vamos pegar livros aqui para frente que vão nos surpreender, que você nunca leu o livro, aí você chega para o livro e fala, nossa, o livro realmente ele é surpreendente. Vamos lá, nós vamos estudar o primeiro livro do Antigo Testamento, o primeiro livro do Pentateuco, e o que nós vamos aprender hoje é elementar para tudo aquilo que nós vamos estudar em toda a Bíblia. Gênesis, eu já disse para vocês, vou repetir, ele é central para nós estudarmos. Se nós tirássemos Gênesis da Bíblia, ficaria complicado entender o resto, qual o propósito da Bíblia. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Aconteceu alguma coisa antes de Gênesis 1? Já pararam para pensar nisso? Sim? Não? Já? E aí? Mas sem ser só o pensamento de Deus, aconteceu mais alguma coisa? Sim ou não? E aí? Não. O startup geral. Interessante isso, não é? Tem coisas, né? Eu lembro que quando criança, eu usava muito aquele Deuteronômio 29, né? As coisas reveladas, né? Para você examinar as ocultas, deixa elas com Deus. Mas tem alguns textos, pelo menos um texto intrigante e um episódio que vocês vão concordar comigo, só podem ter 2 teorias para isso. Ou aconteceu alguma coisa... Obrigado. Ou aconteceu alguma coisa antes de Gênesis 1.1, ou tem um intervalo entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Eu não acredito no intervalo entre Gênesis 1.1 e 1.2. Mas vamos lá. Tem algum texto na Bíblia que precede Gênesis 1.1? Muito bem, Silene. Isso aí, tem. Vocês viram ela falando? Ela fez assim, ó. Não é, meu bem? Tem algum texto que precede Gênesis 1.1? Será que tem? Ou será que nós estamos começando Gênesis e já estamos ouvindo uma heresia? Você acha que tem, Vinícius? Hã? Não. Também. A esposa do pastor tem que saber, irmã? Irmã. Senão eu ia perguntar tudo para ela hoje. Ó, ela falou que tem porque tem, né, irmã? Ó, Silene, tá todo mundo. Daqui a pouco vão consagrar, ela vai dar zero. Tem algum texto antes de Gênesis 1.1? Efésios capítulo 1.
Apocalipse. Apocalipse. Ó, João 1:1 é o que eu quero chegar. Vamos lá. João 1:1 está antes de Gênesis 1:1. Pegou? Vai lá, lê o texto. Lê. Antes de Gênesis 1:1 é João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, no mínimo, Gênesis 1:1 é precedido por João 1:1. E é interessante isso, né? E de repente nós não paramos para pensar. O outro texto, o Vinícius lembrou bem, é o texto de Ezequiel, que vai mostrar para nós, Ezequiel 28, 13 e 14. Leia para mim, fazendo um favor. E Isaías 14, 12. São textos, já vai levantar, que os teólogos, mas eu vou sentar, tá? Que os teólogos, eles, não há consenso, mas até os teólogos conservadores, muitos bons teólogos, porque é alegórico isso, que vai, é quase que alegórico, é como você pegar uma história e interpretar ali a queda de Satanás, né, e que isso acontece antes de Gênesis 1:1. Vamos ler o texto? Vamos lá. Ezequiel 28, 13 a 14. E Isaías 14, 22. Vão achando, irmãos, vão me ajudando, vão lendo. Lê para mim. Lê para a gente poder. Tá anotando aí. Vamos lá. Se vocês perderem, não tem problema, depois vocês vêm em mim que eu passo para vocês a colinha, tá? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berílio, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Aí os teólogos interpretam, né, a figura de Satanás, e é bastante sugestivo, né? O título da perícope aí é qual, Vinícius? Profecia contra o rei de Tiro. Então quer dizer, está falando sobre um rei, né? É isso que eu estou falando. Isso aí, é um fato histórico isso aí. O rei de Tiro existiu de fato. Só que os teólogos interpretam esse texto quase que alegoricamente, atribuindo ele a Satanás. É bem assim, se você colocar realmente, é bem sugestivo, é quase que claro. Se você tira aí que é para Tiro, você pensa que é Satanás. Não só por aí, pela história bíblica, é bastante indicativo. Então nós entendemos. Eu acredito que existiram coisas que não foram registradas, assim como vocês também creem, né? Como eu penso, que existiram coisas que não foram registradas porque não havia interesse, apenas especulação humana, mas que houve uma batalha cósmica no reino espiritual, é fato. Aí vamos ler o que Isaías fala. 14, 22. Você leu 14, 12? Eu que falei errado, é 14, 12. Por isso que... Como caíste do céu, explorador do vento e da alma, não foi descansado por terra, foi de carro, cai na sua. Dizia no teu coração: eu subiria ao céu, acima das estrelas de Deus, saltarei do trono. No monte da congregação me assentarei, na extremidade do norte, subiria acima das altas luzes e seria semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado será do inferno.
mais uma vez, nós encontramos uma profecia contra um rei, um reino, que é a Babilônia, e agora nós encontramos mais uma figura claramente indicativa de Satanás. Então nós vamos encontrar indicativos de que essa guerra cósmica ela aconteceu, e não nos parece que ela aconteceu depois da criação. Parece que isso antecedeu. Existiu um mundo angelical onde, mas aí vocês vão encontrar teólogos que vão pensar que os anjos foram criados em determinado momento também da criação, apesar do texto não narrar isso de forma explícita, mas foram criados. Mas fica aí, algo para a gente pensar, no mínimo para despertar curiosidade na gente, né? Nós vamos estudar um texto, mas o que é interessante nós notarmos, o que é importante estar revelado, está em Gênesis. E eu vou fazer uma introdução chata para vocês, aquela parte chata, teórica. Depois vamos abrir a Bíblia, vamos dar uma esfoliada nela, fazer como eu falei com vocês, dar o panorama, entender o que está escrito em Gênesis, para depois nós caminharmos para o Êxodo. Vamos lá então? Gênesis. Quais são os propósitos? A obra literária de Gênesis pode ser bem descrita como o livro dos inícios ou dos começos, né? Isso é ponto passivo para nós não temos dificuldade. Porquanto narra com clareza, precisão e sabedoria o princípio da criação de Deus. O livro trata das principais origens do universo, dos mais importantes começos em relação à história, à humanidade, mas sobretudo ao povo de Deus na terra. Então, apesar do livro poder ser considerado um livro histórico, ele tem um propósito bem definido, é revelar o início do povo de Deus na terra, e o livro deixa isso para nós de forma clara. Eu vou mostrar isso para vocês também, que vocês já sabem, só relembrando. O autor, ao longo de séculos e séculos de história, até nossos dias, judeus e cristãos ortodoxos concordam que um homem, filho de hebreus, da tribo de Levi, do clã de Coate e da casa ou família de Arão, nascido no Egito, chamado Moisés, Moshe, foi o autor, narrador e compilador dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então só essa declaração aqui ela já é polêmica para os teólogos liberais, né? Que não aceitam Moisés como sendo o escritor do Pentateuco, mas nós trabalhamos isso na semana passada, retrasada, e hoje só... ali está a polêmica. Isso aí. Seria um trecho compilado. Mas aí você vai compreender também que Moisés não andava sozinho, né? A própria defesa ele era o compilador, mas também narrador, e pessoas escreviam. Você continua e lê Josué, você entende que aquele enxerto que foi feito no final foi o próximo escritor que fez. Isso aí. Josué fez e linkou os 2 livros. É porque eles vão tirando, no final não sobra quase nada, a palavra de Deus, né? O esboço geral. Gênesis pode ser dividido em 2 grandes seções, isso eu já falei para vocês, né? E vou repetir agora. A primeira que diz respeito à história da humanidade primitiva, Gênesis 1 a 11, nós vamos encontrar, tipo assim, o início de muita coisa, e de 12 até os 50, nós vamos encontrar mais especificamente a história do povo de Deus. E aí tem uma música do Estênio Macios, que vai falar sobre o tecelão, que está bem empregada aqui. Você vê o enredo, Deus montando o cenário, a história acontecendo, você vê como termina o Gênesis e o início do Êxodo. É formidável como que o Deus soberano entrelaça as histórias, cumpre seus propósitos, e a história em si, ela é pedagógica. Você lê a história, você lê o mundo, e você lê o Gênesis. O que é mais interessante é você ler o Gênesis e você conseguir tirar aplicações para o nosso século hoje. Século 21, você tem aplicações claras, desde o início até o final das Escrituras Sagradas. Aí a segunda parte apresenta a história do povo específico e escolhido por Deus, a fim de se tornar sua nação e gente de particular comunhão e zelo. É interessante que no Éden o homem se perdeu, e foi só se perdendo,
E nós vamos encontrar no Gênesis o Deus da aliança, o Deus que busca, o Deus que escolhe, o Deus que estabelece um povo, o Deus que forma o seu povo, o Deus que poderia ter escolhido qualquer outro povo, mas ele prefere fazer o seu povo. Aí nós pensamos assim, então vai sair uma obra de arte perfeita, não é verdade? Errado. O povo escolhido de Deus, ele escolhe Abraão, tira Abraão, e Abraão já sai fazendo errado. Então nós vamos pegar erro, até mesmo no povo escolhido de Deus, mas precisamos reconhecer essa graça de Deus. Os temas históricos. O livro de Gênesis é absolutamente fundamental para que possamos compreender todo o restante da palavra de Deus, a Bíblia. Gênesis é também um livro que trata de relacionamentos, ressaltando a intenção com a natureza e, sobretudo, com os seres humanos e estes entre si. Então Deus é um Deus que se importa com tudo que foi criado. Ele se importa com a natureza, ele se importa com os seres humanos, ele se importa em se relacionar com os seres humanos e se importa com o relacionamento dos seres humanos. Então Gênesis mostra isso para nós e já estabelece como deve ser isso. E se nós perdêssemos a Bíblia e ficássemos com Gênesis, nós poderíamos pregar muitos e muitos anos, muitos e muitos textos e muitos assuntos, porque é vasto o material de Gênesis. E por mais paradoxal que pareça, né, essa informação com nossos púlpitos hoje, né, que busque aí na memória qual foi a última vez que você ouviu um sermão em Gênesis. De repente foi algum sermão de casamento, né, quando o pastor pegou Gênesis lá e mostrou a formação do homem e da mulher, quando o Senhor institui o casamento. Muito raro ouvirmos um sermão em Gênesis. O livro é absolutamente monoteísta, tomando por certo e claro a existência de um só, eterno e soberano Deus. Gênesis nem sequer se preocupa com outra forma de pensamento senão o monoteísmo e na existência de Deus. É interessante notar que Gênesis, ele não prova também a existência de Deus. É interessante que Gênesis não tem a ideia de provar assim uma tese. Gênesis não é um escrito para provar uma tese da existência de Deus. É um Deus soberano, é o Deus que lá no Êxodo nós vamos aprender que ele diz o seguinte: quando me perguntar quem és, você diga que eu sou. É o Deus que é o Deus que existe, e ele é tão soberano e autossuficiente que ele não tem que dar explicação para ninguém não. Ele simplesmente criou. No princípio Deus criou os céus e a terra, acabou. Não fala a formação, como existiu, né? Muitas pessoas especulam em nossa mente. Qual foi a mente aqui presente essa noite que nunca pensou assim, como será que tudo isso começou? A existência desse Deus. E a Bíblia não deixa nada, ela simplesmente fala, Deus é assim que começa o Gênesis. A obra faz evidente oposição à ideia de que existem muitos deuses espalhados pelo... isso aqui vai cair na prova, hein? Presta atenção, viu lá? Viu, Silene? Depois vocês vão definir para mim isso aqui, hein? Primeiro, a ideia de que existem muitos deuses espalhados pelo universo, isso é o quê? Politeísmo. Como que eram as nações vizinhas, irmãos? Eram todas politeístas. O povo vai para o Egito, característica dos egípcios, politeístas. Lá na Babilônia, politeístas. Então nós vamos encontrar as outras nações, todas adorando outros deuses. O homem por si só, ele é politeísta. O homem não é monoteísta. Um exemplo disso, me dê um exemplo no nosso país. Por exemplo, aonde vocês veem essa afirmação? Vocês concordam comigo primeiro? Vocês concordam comigo? Aonde vocês veem isso? Sim. Um exemplo são os santos. Mas fala outro exemplo menos corrompido pelo meio. Um exemplo mais puro, os povos indígenas. Os povos indígenas, eles são a prova de que o ser humano é politeísta. Ele
adora o Deus Sol, o Deus Lua, as estrelas, as árvores. Politeísmo está enraizado. Aí você vê isso na religião moderna, né, no catolicismo romano, por aí vai. Mas é lógico que eles não vão falar que é politeísta, mas o politeísmo está ali, presente. A fé da possibilidade da não existência de nenhum Deus ou divindade, o ateísmo, e é uma bandeira forte em nossos dias, né? E o ateísta, ele se acha mais intelectual que os outros, né? Porque ele chegou à conclusão, pelos muitos estudos, que não há Deus, então ele é o ser superior. De repente, o não há Deus é porque ele é o Deus que entende todas as coisas, então não há espaço para outro Deus. O ateísmo está muito ligado a uma deificação do ego. É quando a pessoa se acha tão dona de si que ela despreza a existência de outro Deus, porque não há como, não há espaço nesse universo que foi criado, divinamente criado, para existir esse Deus. Logo, eu sou o meu Deus. Então isso é o meu conceito, é o ateísmo. E ao pensamento de que Deus pode ser e estar em tudo que existe, que é o panteísmo. Eu acho que a frase mais comum assim, que eu vi expressa, de repente até na rede nacional, do panteísmo, eu lembro numa época a Xuxa, eu era criança ainda, nunca gostei de ver a Xuxa, mas em algum momento zapeava, era pouca opção, né? Zapeava do 4 para o 7, do 7 para o 4. E lá estava a Xuxa. E ela tinha uma expressão, não sei se vocês vão lembrar, a mãe natureza, já ouviram essa expressão? Essa expressão, o pano de fundo dela é o panteísmo, né? Aí você entende que o banco é Deus, o Deus se materializou. Então você encontra Deus em tudo que existe. Deus não é um ser supremo, ele é um ser material, palpável, e ele está aí, né? É aplicável a tudo, tudo é Deus. Essa é a ideia do panteísmo. Você pode me ajudar, Helga, relembrando os 3 que eu falei? É fácil? Tranquilo. Agora é fácil, né? Tem que praticar. E nós vemos isso muito mais presente do que a gente imagina. Depois que você aprende a definir, lidar com isso, você vê isso muito presente. Panteísmo. Panteísmo. Gênesis também nos revela que Deus, em seu amor, sabedoria e soberania, estabelece por iniciativa própria alianças com pessoas escolhidas e seu povo amado, comprometendo-se a dar-lhes amor e fidelidade e exortando-os a agirem da mesma forma para com Ele. É interessante que Deus estabelece as alianças de amor, de misericórdia, de graça, espera o mesmo. Só que essa aliança ela é unilateral praticamente, porque o homem não cumpre. Não há na Bíblia nenhuma das alianças que Deus tentou estabelecer com o homem que tivesse a reciprocidade do homem, o homem pudesse corresponder com essa aliança. O homem quebrou todas as alianças. O homem é mestre em quebrar aliança, do início ao fim. Se você pensa em uma aliança com Adão, criador de todas as coisas, Adão soltou Adão, foi na fita de Eva, quebrou a aliança. Depois você vai pegar Noé, fez aliança com Noé. Noé vai, encontra um pé de uva, enche o talo, quebrou a aliança com Deus. O homem vai rompendo as alianças excessivamente, o homem não cumpre. Mas isso não exclui a graça, a misericórdia, o amor de Deus, que se mantém fiel. E Deus se mantém fiel do início ao fim. Ele cumpre a sua aliança. Aqui é interessante nós notarmos que Gênesis, ele é organizado pelo menos em 10 sessões, que começam pela seguinte frase: esta é a história de. Esse recurso é conhecido por fórmula Toledote. Toda vez que essa expressão aparece, ela está narrando algum acontecimento relevante que precisa ser observado. Vocês não vão ver Toledote lá na Bíblia de vocês.
mas vocês vão ver essa expressão. Esta é a história de. Toda vez que isso aparecer, tem algum marco importante. Isso acontece pelo menos 10 vezes. Nós vamos ver a criação em Gênesis 1 até 2, 3. Depois você vê o Toledote dos céus e da terra, 2, 4 até o 4, 26. Depois Toledote de Adão, 5, 1 até o 6, 8. Você vai ver a genealogia dele. Toledote de Noé, de 6, 9 até o 9, 29. Toledote de Sem, Cão e Jafé, que são os 3 filhos de Noé, a história deles. E aí Deus vai montando o cenário. O cenário partiu do nada, né, do vazio, do cosmos, da desordem, para a ordem, para o estabelecimento da vida, para a corrupção do gênero humano, para o plano de redenção. Depois mostra a degradação do gênero humano com a queda, as consequências do pecado, a expulsão do Jardim do Éden, o primeiro homicídio. Aí quando você baixa, aí do primeiro homicídio, você vê como que a história humana vai se degradando. Você já encontra a poligamia logo para baixo, você vai encontrar, depois disso, o capítulo 6 de Gênesis, o homem já se tornou insuportável para Deus, tamanha maldade do homem, então há necessidade do dilúvio. Então nós vamos vendo que a história ela vai declinando, vai só ladeira abaixo. Aí vem Toledote de Sem, depois tem um Toledote só dele. Então a outra coisa que eu quero destacar para vocês, ele vai do geral para o específico. Gênesis vai do geral para o específico. Ele faz a genealogia, aquela coisa chata de se ler, né? Mas nela tem alguma coisa importante que nós não podemos perder. Vamos lá, genealogia de Sem, Cão e Jafé. Depois repete de Sem. Porque aqui, o Toledote dele, porque aqui tem algo importante a ser notado. A história de Sem é uma história que precisa da nossa atenção. Porque aqui vai ter um viés histórico importante para a gente dentro do contexto de Gênesis. Depois Toledote de Terá. Quem foi Terá mesmo que eu esqueci? Pai de Abraão. Viu? Terá Abraão pai? Sim, Terá. Isso aí. Toledote de Ismael. Filho, é interessante também, né? Nós encontramos isso aqui, a história de Ismael, porque foi um desvio da aliança que Deus havia estabelecido, e aqui aparece o Toledote dele. E Ismael, hoje, de repente, é o berço do maior conflito religioso do nosso mundo hoje. Tudo começou em Ismael, não Ismael, né? Começou em Abraão nada, eu acho que a culpa ali foi de Sara, porque foi ela que deu a sugestão de novo, falou, pega Agar aqui, ó, que vai dar certo. Foi ou não foi, Vinícius? Ismael não, ele foi vítima, mas como nós que somos vítimas e protagonistas no pecado, né? Então, erramos também. Então nós vamos encontrar, depois deles sai. É lógico que, eu estou falando, né, dos muçulmanos, a história deles é mais recente, só que muitos pleiteiam que surgiu daqui, né? E muitos historiadores puxam de Ismael essa ideia. Faz. Isso. Aí tem uns. Eu quis falar dessa forma assim, porque tem alguns historiadores que falam tipo assim, como se eles tivessem se apossado disso, entendeu? Alguns historiadores falam bem assim, ó, eles quiseram fundamentar a raiz do credo deles no Ismael. E eles dizem mais, eles dizem bem assim, que a aliança de Deus, Isaac é um desvio, Ismael é o da aliança, porque a promessa não foi feita para ele, para o que nascesse. Só que Deus tinha feito uma aliança bem específica. O plano de Deus é um plano completo, não há falhas. O Deus da aliança não é o Deus de meias medidas. O homem tem a capacidade de quebrar, mas quem conserta é Deus. Lembra do Jardim do Éden? O homem peca,
Tenta resolver o problema e não resolve. Abraão a mesma coisa, tenta resolver, não resolve. Mas sim, nós podemos, como o Micael falou, nós podemos remeter aqui aos ismaelitas, né? Porque eles pleiteiam para si essa história, e por não ter muita coisa escrita, biblicamente falando, nos livros sagrados, eles ficam à vontade, né, para pesquisar na história e formar o credo, a ideia deles, a ideologia deles toda, isso aqui. E hoje, a religião que mais cresce no mundo é o Islã. Então nós vamos ver, é avassalador o crescimento deles. Nós temos os 3 maiores grupos, né, os 3 maiores vertentes da religião no mundo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E nós vamos encontrar o islamismo sendo aquela que está despontando. Isso aí. E o cenário mundial é interessante como Deus arquiteta isso, né? Porque a Europa já foi o berço da teologia mundial. O berço do cristianismo foi a Europa. Hoje você vê uma descristianização da Europa, um declínio espiritual terrível na Europa, aí há a frieza. Agora há essa crise, essa migração para lá, e você vai ver no futuro que nós teremos em breve uma Europa praticamente muçulmana, né? Possivelmente. Mas está longe da gente não, ele está falando da Europa, mas devemos lembrar que o Brasil também tem enfrentado o crescimento dos muçulmanos. E no Brasil, eu não entendo como, né? Pelo menos na Europa o negócio parecia que durava mais. O cristianismo no Brasil parecia que ia dar uma despontada, mas o charlatanismo veio mais forte, e a teologia da prosperidade é o que predomina no país. Então você vê já um cristianismo que começa e desce e vai se desvanecer. E aí você vê outro crescimento no Brasil, que é os desigrejados, pessoas que se desiludiram com a igreja, porque realmente é complicado. Você viver no meio, não sabe o que é a verdade, no meio de tantas verdades o povo se perdeu, e esse povo vai estar à mercê de qualquer credo que de repente seja como eles são, porque nós temos que concordar, eles são bons no que fazem, porque se não fossem, não cativavam tantas pessoas, né? Mas ismaelita, né, tão pouco e nos toma tanta atenção. Depois o Toledote de Isaac, aí o filho da promessa, e muita confusão na história dele, né, como todas as outras. É interessante que o escolhido de Deus, ele apronta tanto, e aí nós vamos encontrar esse Isaac, depois o Toledote de Esaú. Esaú, ele vai formar uma nação. Qual é a nação que sai de Esaú? Você não, pelo amor de Deus. Nação de Esaú. Pode falar, Karine? Você lembra, irmão? Lembra, irmão? Não. Lembra? 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 Não? Pode falar. Edom. A nação de Edom. Edom. Então, muitas vezes você ouve falar, você vai encontrar isso lá em Malaquias, né, se referindo a eles, em vários textos vocês vão encontrar a nação de Edom. É uma referência aí aos descendentes de Esaú, ok? Os Edomitas. Toledote de Jacó. E aqui termina os Toledotes, né, de Gênesis, e a história fica ferrenha. Aí você vai ver, Jacó é o cara que começa certinho, não é? Ele é escolhido de Deus e começa tudo atravessado, né? Ele já faz as coisas mais mirabolantes possível. Ao mesmo tempo, nós encontramos em Jacó histórias que nos enchem os olhos de lágrima, enchem o nosso coração de alegria. Ele é um cara romântico. É romântico ou não é romântico, Jacó? Né? O cara que trabalha, né, pela mulher, como ele trabalhou. Aí ele era o enganador, né? Deus brinca com ele, como que Deus faz também, né? A gente acha que o enganador passa impune, passa não. Ele errou
Ele enganou, não enganou? Trocou lá e depois enganou o pai dele? Agora ele sofre as consequências disso. Ele enganou o pai. Como que ele enganou o pai dele, Helga? Que eu esqueci. Isso, colocou. Esaú era peludo, né? Então ele fez um guisado gostoso, vestiu a roupa do irmão, enganou seu pai. Ele sai dali, ele é enganado pelo sogro, e ele começa a passar desilusões também com engano. Exatamente o que ele fez, ele não era um enganador, então o enganador tomou do próprio veneno, vai ser enganado. E ele sofre as consequências da justiça de Deus, que esse Deus gracioso, amoroso, também é um Deus justo, e nós não podemos desprezar isso, em nenhum momento. Porque falar Deus gracioso e amoroso e bondoso, muitas vezes a gente pensa que é um bonachão que não vai, mas ele é justo, em tudo que ele faz ele é justo. Ele mostra a justiça dele desde o início. Ele é estrategista também, né? Porque ele vai ficar... Deus ou Jacó? Jacó. Ah, Jacó. Porque ele fez o gato ficar todo para ficar... Aquela ali é massa, né, irmã? É, pintou as varas. Aquela ali, olha, eu fico abismado como isso acontece. Eu vou falar a verdade para a irmã, quando eu leio essa história aí, dá vontade de colocar as varinhas para ver se o negócio acontece mesmo. Mas é verdade isso daí. Eu acho que por aí que o pessoal acha assim que tem essas figuras. Alguma coisa é uma mancha na pele, que a pessoa não sabe alguma coisa, ouviu alguma coisa assim, assusta, mulher grávida, se deu uma coisa, muitas vezes. Eles evitam de deixar ver para não levar susto e acontecer. Eu acho que é baseado naquilo ali. Eu não sei realmente assim, Uma lenda que ficou. que é algo fascinante. E aí o espírito enganador dele estava bombando naquela época, né? Porque ele dava certo de todo jeito, ele conseguia ficar rico. Ele era brasileiro, primeiro brasileiro. Primeiro brasileiro, Jacó. Aí Gênesis vai falar da graça de Deus versus o pecado humano. E aí nós vamos ver na criação a provisão, a imagem e semelhança, né? Deus provê todas as coisas, então nós encontramos a graça de Deus. Adão, ele errou quando ele tinha todas as condições para acertar. E o Cristo, né, que a figura, Adão prefigura Cristo, né, em algum momento. O Cristo que tinha tudo para errar, viveu no mundo caído, acertou plenamente, né? Tem um paralelo de Cristo com Adão, principalmente na tentação do deserto. Então, o nosso Deus é o Deus de toda provisão. E aí, provisão, deixa eu falar algumas coisas importantes que eu falo até na DDS lá no trabalho. Provisão não significa você ficar à toa, de braço cruzado e as coisas vão acontecer. O trabalho não é consequência do pecado. Viu, irmã? Trabalho não é consequência do pecado, não. Mas vocês já ouviram essa expressão? Isso aí. Mas já ouviram a expressão? Por que ele foi errar, agora tem que trabalhar? Não tem nada disso não. O trabalho existiu desde que Deus criou todas as coisas. O trabalho é bom. O trabalho faz parte dos planos de Deus para o homem. O que aconteceu então foi o homem ter que suar do suor do teu rosto, tirar o alimento. Você hoje vive no trabalho um espírito de competitividade fora do comum, perseguição, hostilidade, pressão, erros, acidentes. Isso é consequência do pecado. Agora, o trabalho em si não é consequência do pecado. A imagem e semelhança de Deus, e aí é pano para manga, né? A imagem e semelhança de Deus dá livro, tem teólogo escrevendo até hoje. O que é esse negócio? O que é essa imagem e semelhança de Deus pode significar? É daqui que muitas pessoas tiram. Eu já vi teólogos defendendo o livre-arbítrio baseado nisso, né? Que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então aí está pressuposto que o homem tem livre-arbítrio. Isso não aparece na Bíblia, em nenhum lugar aparece a palavra livre-arbítrio, é mais uma definição filosófica, né, essa expressão, mas que foi adotada pela teologia, e muitos creem e tomam isso aqui como
Então aqui nós vamos encontrar essa imagem e semelhança. Eu tenho muita dificuldade em crer que é o compartilhar da soberania de Deus para dar livre-arbítrio para o homem. Não vejo isso nesse texto, não tem. É muito mais fácil você ver isso na liberdade de Adão, de poder ter a liberdade de fazer o errado ou o certo, coisa que o homem hoje já nasce sem a possibilidade de fazer o certo. O homem hoje é totalmente caído. Não adianta você pensar, é igual muitas pessoas, tem a crendice da igreja apostólica romana lá, que fala que a criança tem a fase da inocência, não é? E tem um momento que ela perde a inocência. Aí uns falam que é com 7 anos, com 5, já ouviram esse debate? Isso é mitológico, isso não tem respaldo. Eu já acordo com... Meu filho já nasce pecando, como ele erra, ele é desobediente, ele é teimoso. O Brian batia na Alcilene para mamar, não entendia aquilo não. Para que bater nela, rapaz? Ele tá te sustentando. Mas a criança é assim, a criança... Eu tô brincando, né, gente? Batia porque é muita fome, né? Então, sai mais! Mas a criança é pecadora, assim como o adulto. Ele pode não ter a plena consciência do pecado, mas você vê que ele é pecador. Ele tem, e muito cedo ele tem noção do que é certo ou errado, não chega aos 5 anos. Joga o gato, o Arthur ganhou um gato. Ganhamos um gato esses dias aí. Tem um mês, o Arthur pegou o gato, aí nós colocamos, não tinha comprado ração ainda, aí demos leite pro gato, gatinho pequeno, aí eu tinha dormido à tarde, isso num domingo, eu acordei, tô ouvindo o Arthur conversar, beijava o gatinho assim, mas você tá com fominha, tá? Olhava pro gatinho, abraçava o gatinho, você quer leite, não quer? Pegou o gato e arremessou na parede. Aí eu falei, é um pecador mesmo, tá vendo? Aí você vê, é assim, mas isso quem dera se fosse o primeiro pecado desse, menino tá pecando desde criança, muito novo, um bebê, né? A criança já começa a desobedecer. Você solta uma criança e fala para ela bem assim, não atravesse a rua. Aí ela vai atravessar a rua, porque o não ali é o estímulo que ela precisa para poder fazer. E há teologia nisso, ali é desobediência, né? Então essa imagem, aí deixa eu falar um pouquinho mais da imagem e semelhança dentro do que eu acabei de contar para vocês. Teologia na prática, né? No dia a dia. Aí os teólogos falam que nós perdemos essa imagem. A imagem de Deus, ela foi no mínimo distorcida, corrompida. Perdeu-se a imagem e semelhança com Deus. É por isso que nós em Cristo vamos sendo formados até a estatura de varão perfeito. Nós estamos sendo reconstruídos à imagem e semelhança de Deus. Na queda do homem existe a provisão de Deus, as roupas e a promessa. Por que as roupas, hein? Fala aí para mim, alguém. Aonde vocês veem a graça de Deus na roupa aí? Por que está escrito isso? Mas eles deram um jeito, irmã. Eles colocaram lá a folha de palmeira, você não viu não? E estava apontando para algum lugar? Apontando para Jesus Cristo. Ali já mostra que qual foi a solução do homem? O paliativo do homem foi, através da natureza, cobrir. Vamos lá, na prática, resolveu o problema sim ou não? Sim. Não era tampar a vergonha? A folha tampou ou não tampou? Vocês acham que eles tinham deixado alguma coisa de fora? Não, eles tamparam. Eles estavam convictos que tinham resolvido o problema deles. Agora o que Deus quis mostrar para eles foi o quê? Vocês não têm a capacidade de resolver o problema de vocês. O problema que vocês provocaram é maior do que vocês podem imaginar. E sem derramamento de sangue não há expiação pelo pecado. E esse animal que foi morto, e aí vocês podem não concordar comigo, vocês estão livres para discordar de mim, mas eu vejo os dois elementos que culminam em Cristo, tanto a propiciação quanto a expiação. A propiciação porque naquele momento aquilo fez com que a ira de Deus fosse aplacada, pelo menos naquele momento.
e fez com que o problema do pecado do homem fosse resolvido. Propiciação, a ira de Deus aplacada, expiação. O homem teve seu pecado coberto pela providência de Deus. Acostumado com essas duas palavras? Helga, já acostumou com essas duas palavras? Mais ou menos? Sabe se ler essas duas palavras já? Propiciação, expiação. Sabe, Larissa? Já? Domina bem? Vinícius? Tranquilo? Mais ou menos? Vou falando ela para ela ficar comum. Não é comum você pegar isso assim mesmo. Aí você vai ouvindo, aí você aprende. Depois que você aprende o sentido dela, você usa ela várias vezes, que você vê ela na Bíblia em vários pontos. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa em cima disso que eu falei? Concorda? Discorda? Tranquilo? Vinícius, concorda? Discorda? Os dois elementos, tanto a questão das roupas quanto a fala de Deus para a serpente, também já é o evangelho sendo ali mostrado. Agora, aí, vamos falar do proto-evangelho. Vamos abrir Gênesis 3,15, que aí eu tenho que abrir lá para mostrar para vocês. Vixe, não vai dar tempo mesmo, bem que a irmã falou. Eu estou em isso ainda. Não, vou sentar. Eu deixei ele desesperado quando eu levanto. Lê Gênesis 3,15, fazendo um favor. Bem devagar e alto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que coisa interessante. Vamos interpretar esse texto? Quem já ouviu a explicação de Gênesis 3,15? Levanta a mão. Quem já ouviu? A irmã? Só a irmã, você nunca ouviu? Deus abençoe sua vida também. Há mais alguém que ouviu a explicação de Gênesis 3,15? A Silene nunca ouviu, a Silene? Então vai ser essa noite. Vamos lá, Gênesis 3,15. O que está escrito em Gênesis 3,15? Para a gente poder aplicar a teologia. Gênesis 3,15 é considerado o proto-evangelho. O início do evangelho aparece em Gênesis 3,15. Aí está Jesus Cristo. Ok? A mensagem de Jesus Cristo. Vamos lá? Primeiro, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Isso falando para a serpente, para Satanás. Entre a tua descendência e o descendente dela. Não é os descendentes dela. Uma vez que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Concordam comigo? Por que o texto aparece no singular e não no plural, Larissa? Porque está falando de uma pessoa específica. Quem é essa pessoa específica? O Cristo, o Messias, Jesus. Esse texto aponta para Cristo. Então o Evangelho aparece imediatamente na queda. Jesus Cristo não é o plano B de Deus, ele é o plano A. Ele já havia sido escolhido por Deus para a redenção do homem. Deus conhece todas as coisas, seja por presciência, que é o que eu não acredito, mas pela sua soberania de Deus. Cristo morreu, e o texto de Apocalipse vai falar que ele morreu antes da fundação do mundo, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus. E aqui Deus já mostra a sua provisão. Não somente isso. Aí o texto prossegue, o texto diz bem assim: porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. O que isso quer dizer? Vai fazer o quê? Não, fala que picou aqui. Aonde está a picada? Vamos lá. Não sabe ainda não, irmão? Helga, você pegou? O que você acha, Micaela? Sabe? Pode falar, ué. Vai falar não? Alcilene, você não sabe onde foi a picada? Fala, Vinícius. Tem nem noção?
A picada que Satanás deu em Cristo foi a morte de Cristo. Acertou, Larissa? A morte de Cristo foi a picada de Satanás. Só que Jesus Cristo, a Bíblia fala ainda, aí o texto termina aqui, tu lhe picarás o calcanhar, e ele fará o quê? Vai pisar na cabeça. E o esmagar aqui a cabeça da serpente começa quando ele ressuscita. A ressurreição de Cristo começa a ser a derrota de Satanás. Porque em algum momento, na sua limitação, Satanás pareceu vitorioso. Pareceu ou não pareceu vitorioso? Pelo menos ali da sexta até o domingo, ele pareceu vitorioso. Mas há uma quebra disso. Isso já estava escrito em Gênesis. É lógico que Gênesis fica mais claro para nós, leitores do pós-cruz, do pós-Cristo, do depois de Cristo, do que quem viveu antes de Cristo. Então Gênesis 3,15 é o modelo perfeito daquilo que seria o Evangelho. O Evangelho mostra a provisão de Deus na pessoa de Cristo, aponta até para a aparente derrota de Cristo, mas a sua vitória triunfante. O Evangelho, o proto-Evangelho de Gênesis 3,15 já aponta para tudo aquilo que acontece dentro do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Já tinham visto isso nesse texto? Conheciam Gênesis 3,15 dessa forma? Conhecia dessa forma? Conhecia, Karine? Você não explicou para ela quando você passou por lá, não? Ah, explicou? Sua memória está fraca, Karine. Você já sabia disso? Um pouco, eu não lembrava todos os detalhes. Lembrava, Daniel? Eu estudei dessa forma também, eu estudei na morte, eu nunca consegui entender porque o calcanhar, a significação que me deram na época foi porque os povos antigos, ali no calcanhar de Aquiles e tal, tudo mais, achavam que o calcanhar era um ponto fraco no ser humano, no homem. Eles entendiam assim também. A humanidade seria a fraqueza de Cristo naquele momento que Satanás é ele. Eu não consigo fazer essa relação com o texto de Gênesis, assim, posso assim, eu não consegui ler nada que falasse nesse sentido. Eu consegui explicar a morte. O que eu consegui mais, assim, o que eu ouvi de relação foi bem assim, que a capacidade máxima de Satanás foi ele pensar que estava arquitetando a morte de Cristo, quando na verdade ele estava cumprindo, ele era mais uma peça no tabuleiro de Deus, mas não deixou de ser a consequência. Quem é o protagonista do pecado? Quer queira, quer não, é Satanás. Ele é Satanás, ele é o protagonista, ele conduziu o homem ao pecado, e de qualquer forma, ele é o protagonista da morte de Cristo, mesmo que Cristo não morreu por causa de Satanás, ele morreu por Deus, para satisfazer a justiça de Deus, para apaziguar a ira de Deus, é focado em Deus, para resgatar pessoas para Deus. Então, mesmo assim, Satanás naquele momento parecia triunfante. O agir em Judas. A gente fez o estudo máximo que despertou a curiosidade para ver estudo por causa do louvor que tinha lá uma bolinha. Bem. O pessoal fez coreografia, o inferno em festa e tal, e tudo mais. Aí na época a gente falou, fazer um estudo para ver se está na Bíblia. Porque a gente realmente não localizou esses elementos na Bíblia, né? O inferno em festa, Satanás alegre, matou Cristo e tal, não sei o que. E a música era longa, hein? Eu lembro dessa música aí. A igreja fez uma coreografia gigante dessa música e tal, aí o nosso líder jovem na época falou, então, vamos tentar achar isso na Bíblia. Realmente existe essa festa, Satanás realmente celebrou com a morte de Cristo e tal. A gente não conseguiu localizar isso. Quando Pedro pregou Jesus, Satanás deve ter ficado. Estava dando uma picadinha no calcanhar, né? Mas olha só, mais importante do que esses mínimos detalhes, que tem muita especulação no texto, é um ponto que eu não queria que vocês esquecessem. Uma coisa que vai me alegrar é vocês guardarem isso no coração de vocês. Gênesis 3,15 aponta para o Novo Testamento de forma clara. Se tem cores vivas que estão pintando e mostrando Cristo em Gênesis, é Gênesis 3,15. Já que agora nós passamos por isso, eu gostaria que vocês guardassem bem isso no coração de vocês. Assim, é um texto que tem que ser grifado, não é pecado você grifar isso, não é, essa é uma cópia do manuscrito original, você pode grifar, tem
pecado, blasfêmia, não. Pode riscar sim, tá? Viu, Silene? Daqui a um ano eu vou te perguntar sobre qual é o proto-evangelho. Nós vamos encontrar o Cristo na arca, a graça na arca, a providência de Deus na arca. Já ouviram algum sermão, algum estudo sobre a arca? A palavra betume ali, o significado dela? Não ouviram? Bastante interessante, porque a arca prefigura também a salvação, Cristo. Então, quando Deus decide acabar com o homem, Ele usa uma figura de linguagem que ele se arrepende, né? E decide salvar uma família. E essa família é Noé, a família de Noé. E Noé, apesar de Noé andar com Deus, o que fez Deus escolher Noé é graça, não é mérito. Foi apesar do demérito dele que ele foi escolhido por Deus. Nós não podemos cair no engano de achar que alguém foi salvo aqui por mérito. Não foi, na Bíblia ninguém foi salvo por mérito. Tanto é que Noé põe o pé fora da arca, já não perdoa, fica bêbado, se expõe, Então nós vamos ver que é graça de Deus, a salvação é graça. Na escolha de Abraão, mas antes de chegar na escolha de Abraão, deixa eu ver aqui, está acabando. Vamos pegar a Bíblia, vamos lá comigo. Aí na hora que tem algumas coisas que eu quero elencar ainda antes de chegar no 12. Aí na semana que vem a gente continua do 12. Esse eu dou só uma pincelada para terminar e já entra em Êxodo. Fechou assim? Pode ser? Vamos caminhar daqui até o 12, então, com a Bíblia na mão, olhando para a Bíblia de vocês. Nós vamos mostrar. Eu quero passar o esboço de Gênesis agora com vocês. E gostaria muito que vocês lessem. É um desafio curto, de 1 a 11, eu leio numa pegada só. Vocês também conseguem. Vamos pegar esse texto e vamos ler, não é agora não, em casa, tá? Vamos lá. Gênesis 1 tem a narrativa da criação. Deus faz todas as coisas, mostra aí os dias, como que Deus criou. Depois você vê Deus abençoando. Aí Gênesis 2 começa bem assim, até o 6º dia, termina Gênesis 1, no versículo 31. Gênesis 2: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. É aqui que entra, segundo os teólogos, a criação dos anjos, ok? É nesse texto que os teólogos vão defender a criação da legião celestial. Já tinham visto esse texto? Tinham prestado atenção nele? Já, Vinícius? Já, Daniel? Já tinha passado, olhado, já tinha visto ele? Só falei que lá na criação do céu eu achava que já englobava isso. E aqui que os teólogos baseiam, viu, irmã Deise? Pegou aí, irmã? Está vendo onde eu estou lendo? Gênesis 2:1. Viu, Micaela? Aí? Como que é o nome do esposo mesmo? Weber. Viu aí? Então aqui os teólogos, eu acredito que até grudem. Ele baseia, fundamenta aqui a sua tese, defendendo que é aqui que eles foram criados. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que terminaram. É interessante aqui, Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. E aqui, ele vai falar que abençoou Deus no 7º dia, o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Daqui, nós temos os adventistas, que vão para os seus excessos. E o descansou aqui é muito maior do que o que os adventistas pensam e fazem, E os adventistas são considerados uma seita exatamente por achar mérito em guardar o sábado, quando não é isso que o texto ensina para nós. Uma exposição desse texto, eu não vou ter tempo de fazer isso, mas alguma coisa dá para salientar, já mostra para nós de forma clara que Deus, ele pega esse dia para contemplação. Ele contempla a obra criada, ele contempla. E quando ele está contemplando a obra, ele está contemplando o quê? Ele mesmo. Ele está contemplando tudo aquilo que ele havia feito. Ele pega esse dia e ele santifica esse dia. O que significa santificar o dia, irmãos? Separar. Ele separa esse dia. Ele separa esse dia para que
esse descansar aqui, Deus se cansa? Não que ele tenha descansado, é um cessar de fazer algo. É muito mais ele, agora ele conclui, e ele contempla, ele cessou de fazer, e agora ele contempla a criação. Esse é o dia separado para adoração, e existe uma lógica nisso, esse aqui é tão profundo na história do homem, e isso me encanta, porque o homem ímpio que não crê em Deus, não crê em Jesus Cristo, não crê na Bíblia, nem no Espírito Santo, ele segue isso aqui, porque os patrões, eu trabalhava até pouco tempo na Metacol, e a Metacol, ela cobra cada centavo que o cara recebe, o cara é bem pago aquele salário ali, o cara trabalha muito. Só que o patrão tinha na cabeça dele o seguinte: há um tempo atrás, ele fazia com que os seus funcionários trabalhassem até no domingo, e isso fez com que a empresa quase quebrasse. O simples fato dele realmente guardar um dia na semana, ele podia ser qualquer dia, fez com que houvesse um rendimento maior e melhor. O ser humano, a genética, a gênese do ser humano, ela é programada para você descansar. E não descansa não para ver o que acontece com a sua saúde. Então, e aí a gente pode no futuro até, se Deus nos der tempo e oportunidade, conversarmos sobre isso. Outra coisa é a questão do dia da semana como sábado, né? Como que eram esses dias? Por que sábado? Já estudaram sobre isso? Já estudaram como que é a questão dos nomes dos dias da semana? Por que nós temos os nomes dos dias da semana como nós temos? Já pararam para pensar o que está por trás disso hoje para nós? Né? Para nós é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, mas para quem sabe inglês aí, como que fala os nomes? Vamos lá, domingo. O que significa? Dia do sol. E aí se você for ver, aí você vai voltando, vai domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí você estuda, você vai acabar chegando nos astrólogos lá da Babilônia. Esses dias foram feitos por tudo aquilo que eles conheciam, e é uma adoração politeísta. O espanhol fica mais claro ainda. Então quer dizer, isso tudo é desprezado. Aí vamos mais então um pouquinho. Isso aí. Eram os planetas que eram conhecidos da época, né? Que eles são empreendedores nisso, né? Os melhores a astrologia foi, vamos chamar, descoberta pelos babilônios. Aqui em 31 fala que Deus não quer tudo muito bom. Aí ele parou no sétimo para admirar mesmo. Isso aí, essa é a ideia. Ele estava plenamente satisfeito com o que ele havia acabado de fazer. Aí, isso aí. Deixa eu abrir um parêntese aqui, mas que está ligado também dentro disso aqui que eu estou mostrando para vocês no início de Gênesis. Boa parte da fundamentação da doutrina. Se ela encher o copo, aí vocês calculam outro tempo, hein? Até secar. Tudo aquilo que é fundamentado, muito daquilo que é fundamentado na doutrina adventista, que deveria ser, está baseado no farisaísmo do primeiro século, que pode ser remetido até 2 séculos antes da era de Cristo, né? Mas que não tem fundamentação bíblica, não tem sustentação bíblica. Você pega aquilo que te interessa, descarta aquilo que não interessa e coloca acima dos outros. Mas como isso aqui não é estudo de seitas, é do texto, então vamos voltar para ele depois a gente continua. Aí, por que tem Gênesis 2? Gênesis 2 ele começa a mostrar algumas outras coisas que estão bastante relacionadas com Gênesis 1. E tem pessoas que pensam até numa dupla criação, numa recriação. Mas o que Gênesis 2 é para nós, hein? Já leu a da Florença? Leu? Não? Para começar, vocês lembram o que está escrito em Gênesis 1 e Gênesis 2, irmãos?
Porque por isso que é importante ler antes, a gente chegar aqui, principalmente agora essas aulas que serão assim. Senão eu estou falando aqui, vocês não estão entendendo nada. Ó, Gênesis 1, Deus conta assim, ó, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Agora Gênesis 2 ele fala, olha como que eu fiz isso. Eu fiz isso dessa forma, sim. É como o Vinícius falou, é a lupa, é o detalhamento da criação. Obrigado. Se eu não tomar durante esse finalzinho, eu tomo no final. Ele faz o detalhamento. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Como que ele criou o homem? Ele mostra como ele criou. Ele formou o homem do barro. Ele soprou nas narinas. Depois ele não deixou a adjuntora. Aí foi procurar como que ele fez. Ele tirou a adjuntora da lateral do homem, formou também. Então é como ele fez. Porque é possível que vocês vão ouvir alguma heresia relacionada a isso. Esse texto é importante nós notarmos. Tudo bem? Mesmo sendo sucinto nessa explicação, pelo menos vocês pegaram a noção? Sim? Então, isso aí. É o que interessa. Sempre assim. Gênesis conta tudo no geral, lembra? E vai para o específico. O que ele quer detalhar, ele vai detalhar. Seja uma família, um nome ou na criação. Beleza? Só uma pergunta. Alguns teólogos que entendem esse sétimo dia ainda não chegou lá para o texto dele. Tem alguma linha nossa mais ortodoxa que examina isso? Rapaz. Complicado, é muito mais alegórico do que textual, eu penso, esse pensamento. Também já vi alguma coisa relacionada a isso, mas é uma coisa que nem me apetecia tanto, não entrei, mas é porque parece muito alegórico. O texto aqui parece mostrar um fato, aconteceu, está mostrando, é o relato da história, não é apocalíptico, é histórico. Ainda que aponte, eu não duvido que, se a explicação fosse dada da seguinte forma para nós, ele descansou, aí com a queda, ele aguarda a redenção, porque eu creio que é um aguarda no nosso tempo, né? Essa redenção acontecer, para nós gozarmos novamente dessa intimidade com ele, pleno, da redenção, que a redenção também está incluída a humanidade, a natureza, o mundo. Isso aí, sempre aponta. O sétimo dia pode até ser um tipo disso, só que você encontra, por exemplo, nos 10 mandamentos, ali o sétimo dia como um fato histórico. Então pode até ser um tipo, mas é um fato histórico. Isso aí. Fato histórico. Beleza? Vamos lá, capítulo 3, nós vemos a queda, né? O capítulo, eu acho que de Gênesis é o mais conhecido, né? O capítulo 3 de Gênesis é o mais conhecido. Aí nós vamos encontrar o capítulo 4. O 3 nós falamos bastante, né? O que interessava ali, basicamente, não é que o que interessava é tudo, né? Mas nós focamos no 3, no 3:15, que não podemos esquecer. Capítulo 4 continua mostrando a degradação humana, com a morte de Abel. Caim mata Abel, e aí nós podemos pensar, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Vocês têm uma resposta ou não tem uma resposta? O texto fala ou o texto não fala? Quem acha que tem uma resposta aí no texto, levanta a mão. Quem acha que não tem resposta no texto, levanta a mão. Quem não acha nada, fica do jeito que está. Vamos lá, quem respondeu? Fala, Daniel, onde você viu aí que tem a resposta? Mostra aí. Versículo 7, irmãos. Olha o que está escrito no versículo 7 do texto, irmãos. Leia aí, Silene, para nós. Espera aí, alto, amor.
É interessante esse texto, porque parece que o mesmo erro que fez com que Deus não aceitasse a oferta de Caim, estava levando ele para o homicídio do irmão. Entendem? Olha como que Deus aborda ele. Deus fala bem assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? É uma pergunta, pensa aí, Caim. Geralmente quando a gente dá uma pergunta, a gente quer que a pessoa pense. Aí ele vai dizer bem assim: entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Ele não havia vencido quando ofertou ao Senhor. Aí alguns usa tipologia aqui, né? Ah não, Deus aceitou porque a oferta, é lógico que de algum grau tem um significado, que ele fez a oferta de sangue, Abel faz a oferta de sangue e Caim faz a oferta dos frutos da terra. Mas não é só isso, é o coração dele. Ele não procedeu corretamente. E isso causou indignação nele, que já tinha um coração predisposto a isso, e ele caminha para o pecado e assassina o irmão. O problema não foi o ato, foi a intenção, porque a oferta de manjar depois é regulamentada por Moisés. Vai ter mais coisa legal aqui para mim. Já fala que na Deus é interessante que ele coloca, Caim ofereceu alguns produtos da terra. É como se fosse assim. O resto é alguma coisa, dá para isso. Interessante, até a forma como foi colocado. Ele pega e fala, o melhor, é bem no sentido, a maneira como foi ofertado. Na primeira João fala que Caim tinha dobra do lado. Isso aí. Já mostra. E se você olhando para João, né, que já vai dar a explicação. Mas ele tem a mesma informação que nós temos, porque o texto, quando você faz uma leitura minuciosa, você vê o versículo 7, ele aponta, porque no início, quando a gente faz aquela leitura que igual o gato passa na brasa, correndo, você não vê mesmo. Agora você vai com a lupa e vasculha o texto, que o texto mostra, que é muita injustiça. Deus fala, eu aceito a sua, não aceito, tinha que ter alguma coisa, e não é em Deus, é no homem, para ele não aceitar a oferta. Aí nós encontramos então a descendência. Vamos encontrar outra vez o versículo 15, é interessante notarmos ele. Outro versículo que eu quero salientar: contudo o Senhor lhe asseverou, não acontecerá assim. Ele estava falando, aí ele pleiteia com Deus, ele recebe o castigo, e ele chega a apelar a Deus no versículo 13, meu castigo é maior do que eu posso suportar, porque Deus falou que ele deveria sair e serás um fugitivo e errante pelo mundo. Essa é a sentença que Deus dá para Caim, e ele fala que o castigo dele é maior que ele pode suportar. Vê, hoje tu me expulsas dessa terra, e terei de me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Ele tem esse sentimento de desproteção, porque agora ele vai sair da guarda, da proteção de Deus. É interessante notar em Gênesis, para a gente poder chegar lá na Torre de Babel, e vai ser outro dia, porque hoje já vi que não vai dar tempo, é que eles têm essa ideia da comunidade. Perceberam isso? Eles querem ficar juntos. Por que a torre foi construída? Para eles ficarem perto do outro. O ser humano é um ser social, ele precisa do relacionamento. A falta de relacionamento gera um sentimento de desproteção. E agora Caim, o maldoso Caim, o cruel Caim, está com medo de ficar sozinho no mundo. Ele está com medo de quê? De morrer. Ele acabou de matar e agora está com medo de morrer. Aí Jesus Cristo, Deus também estava lá. Contudo o Senhor lhe asseverou, não acontecerá assim. Se alguém matar a Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Eu não sei que sinal é esse, mas a Lala falou que descobriu. Fala aí, Lala, que sinal é esse? A mãozinha piscando. A caveirinha. Qual será esse? Já falaram que é a cor da pele. É o que, Micaela? Já falaram que é a cor da pele. Já ouvi tese sendo defendido dessa forma. Já ouviu alguma teoria? Não morreu?
Está vivo até hoje, cada uma. Já ouviram alguma teoria? Já ouviu, Daniel? Se nós estudarmos, eu lembro mais dessa, que foi o pastor Jefferson, na época até que explicou para a gente. Então quer dizer, mas havia aqui, agora tem uma coisa muito interessante. Vamos lá, que o número 7 aí merece atenção. Outra coisa, os números na Bíblia têm algum sentido, em algum grau. Não sou muito dessa numerologia aí, mas que faz sentido, faz. E aqui Deus fala que se alguém ferir Caim, sofrerá 7 vezes, não é isso? A vingança, 7 vezes a vingança. Aí nasce quem? A partir do 17, nasce a descendência de Caim. Então Caim coabitou com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Agora esse homem é um personagem interessante que merece ser estudado, Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, uma se chamava Ada e outra Zilá. Poligamia. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Viu aí? Da onde você veio? Jabal. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante. Daqui que inventaram a metalurgia, eu estava lá, eu saí daqui, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Agora olha só, volta a falar de Lameque. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas Ada e Zilá. Ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos que me causaram, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Interessante isso, né? Ele lançou uma maldição, concordam? E essa maldição está suspensa. Quem é que quebra essa maldição? Quando? Não, ele usou o exemplo de Caim. Se de Caim vai tomar vingança 7 vezes, de Lameque será 70 vezes 7. Essa maldição foi quebrada. Quem quebrou essa maldição? Quando? Quando Cristo fala lá, ele fala o seguinte: como nós devemos perdoar quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Parece por acaso, né? Mas é muita cristocidência nesse caso aí, não é? O cara que é uma personagem que figura como mal, odioso, e caracteriza o ser humano no seu jeito mais autêntico, ali somos nós. Não é só ele não, é o Leandro Lameque, viu, irmã? É o Daniel Lameque, a Helga Lameque. Nós somos assim ou não somos assim? Mas nós somos diferentes por causa do Cristo, que vem e quebra essa maldição de vingança e nos estabelece no mundo. Amém, irmãos?